Vamos lá, então, pessoal. Nossa primeira aula de expressões algébricas. Nessa primeira aula, a gente vai ver todos os conceitos fundamentais para a gente ter também o estudo aí das equações polinomiais, envolvendo, inclusive, sistemas e inequações. O primeiro conceito que a gente precisa, então, dominar é o conceito de termo algébrico, que tem como sinônimo também o monômio. Então, eu posso dizer que todo termo algébrico é um monômio, que todo monômio é um termo algébrico, tá? O que é, então, um termo algébrico? Você escreve o seguinte aí. Termo algébrico é o produto, ou é a multiplicação entre números e letras. É o produto, é a multiplicação entre números e letras. Ponto final, só isso. 2xy ao cubo. Olha só. O que eu tenho aqui é apenas uma multiplicação entre números e letras. E quando a gente faz essa divisão, essa distinção entre números e letras, é importante que você entenda que existem aqui duas partes nesse monômio, nesse termo algébrico. A parte numérica, e essa parte numérica a gente chama de coeficiente. Então, a gente vai usar muito isso quando a gente tiver lá, ó, estudo dos coeficientes, relações de Girard. Então, você precisa entender aqui, ó, que vai ser a relação entre os coeficientes, que é o quê? A parte numérica de um termo algébrico. E essa outra parte aqui, formada pelas letras, a gente chama de parte literal. Literal que vem de letra, é onde está a letra, a variável, a incógnita. Então, a parte literal contém a incógnita. Contém a incógnita, também chamada de variável. Contém a variável. Ok? Então, isso aqui é algo muito básico, mas tem gente que perde isso de vista e aí muitos conceitos lá na frente, muitas teorias e propriedades não compreende porque não compreende um simples conceito desse. Primeira coisa, então, é dominar isso aí. Entender que existe a parte numérica e existe a parte literal. Então, se eu tiver só... Vou dar mais um exemplo aqui. Eu tiver esse aqui, ó. Menos AB ao quadrado, C ao cubo, sobre 5. E aí, isso aqui é um termo algébrico? Você que está em casa, participa aqui com a gente. Participa da aula para ela ser interessante, senão você vai dormir aí. Vai babar em cima do computador, vai dar um choque, você vai morrer eletrocutado. Então, para não acontecer isso... Professor, é um termo algébrico, sim. É um termo algébrico, sim. E quem é a parte numérica? Quem é o coeficiente aqui? Menos 1. Menos 1/5, menos 0,2. Exatamente isso. Você precisa entender que isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre 5, que multiplica A, que multiplica B ao quadrado, que por sua vez é B vezes B, que multiplica C ao cubo, que é C vezes C vezes C. Então, aqui eu tenho a minha parte numérica, eu tenho o meu coeficiente, que pode ser também menos 0,2, menos 2 décimos. Ok? Então, sempre vai existir a parte numérica, o coeficiente, e também a parte literal. Tranquilo? Isso é básico. Anota isso aí rapidamente. Dando continuidade para a gente entender aqui agora uma estrutura maior de uma expressão algébrica qualquer, porque a expressão algébrica é aquela expressão que ela é formada por números e letras, ou seja, ela é formada por termos algébricos. E eu posso ter uma expressão algébrica com um termo algébrico só. Ela, quando tem um termo algébrico só, é chamada de mono. Mono é de um, né? Monômio. Monômio. Por isso que é termo algébrico ou monômio. Porque um termo algébrico é um monômio. E quando eu tenho dois termos algébricos? Eu tenho um bi. Olha o prefixo, ó. Binômio. Inclusive, a gente estuda aí no ensino médio o binômio de Newton. Então, o binômio, eu tenho mais de um termo. Exemplo. Vou colocar aqui exemplo. X mais Y. Já é um binômio, tem dois termos. E aí, o que eu quero, um detalhe que não é escrito nos livros, às vezes não é falado em sala de aula. O que é que separa os termos algébricos? Que sinal? Por que eu enxergo que ali tem dois termos algébricos, não um apenas? Porque eu não enxergo que isso aqui é só um termo, porque são dois.
Multiplicação. Não. A multiplicação é um termo Porque algébrico. está somando, professor. Somando. Então, é a adição e a subtração que vai separar os termos algébricos. Se fosse Então, multiplicação isso não por está 3, escrito em livro, mas você pode colocar aí. Oi! Oi! Observação importante. O que é que separa os termos algébricos? A adição e a subtração. É a adição e a subtração que separam os termos algébricos. Então, se eu tiver aqui outro exemplo. 2a ao quadrado menos 3a. Quantos termos algébricos eu tenho aqui? 2. O que é que está separando para eu contar 2? Sinal de menos aqui, ó, a subtração. Então, é a adição e a subtração que vão separando. E aí você vai achando a quantidade de termos algébricos. É um detalhe, mas isso faz toda a diferença. É um simples detalhe bobo, mas faz toda a diferença. Então, 3 termos. Como é que eu vou chamar uma expressão algébrica com 3 termos? Um trinômio. Um trinômio. Aí, quer ver um exemplo clássico de trinômio? X ao quadrado menos 7x mais 12. Quantos termos algébricos eu tenho aqui? Por que eu tenho 3? O que é que está separando? Ó? O menos, aí já formam 2 termos. Outro sinal aqui de mais, eu tenho um terceiro termo. Então, eu tenho 3 termos, eu tenho um trinômio. Beleza? ABC. É um trinômio? Não, é um monômio. Aí eu venho aqui, ó, mais XY. Virou o quê? Menos Z ao cubo. Virou o quê? Trinômio. Tranquilo? E quando eu tenho 4 ou mais termos, né, geralmente eu vou encontrar isso numa equação polinomial, quando a gente vai resolver uma equação de 5º grau, que é completa, de 4º grau, de 6º grau, eu vou ter vários termos algébricos, 4 ou mais. Aí eu tenho um polinômio. 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 Ok? Então, o que é que a gente está estudando aqui? A gente está estudando a unidade básica, como se fosse a célula de uma expressão algébrica, que é o tema maior da nossa aula. Quando a gente está resolvendo equações, a gente está resolvendo inequações, sistemas de equações ou de inequações, a gente está diante de expressões algébricas. Então, chegou a hora de a gente ter aqui, ó, um grande divisor. Um grande divisor. A gente acabou de estudar aqui as expressões numéricas. Ou seja, resolvemos expressões matemáticas que tinham apenas o quê? Números. E nós vimos aqui 6 operações matemáticas para formar essas expressões numéricas, que são chamadas de sentenças matemáticas fechadas. As expressões numéricas são sentenças matemáticas fechadas. Enquanto que agora o nosso próximo ponto da matéria, né, o grande ponto da matéria, dentro de expressões algébricas, nós temos vários tópicos, mas temos um tópico maior, que tudo ali dentro serão expressões algébricas. O que são expressões algébricas, então? Também são sentenças matemáticas, mas são sentenças matemáticas de que tipo? Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse detalhe aqui. Não saiba o que é. Isso faz muita diferença. São sentenças matemáticas abertas. Vamos lá. Quem é que consegue participar e me dizer por que a expressão numérica é uma sentença fechada e a expressão algébrica é uma sentença aberta? Qual Porque seria a algébrica tem mais de uma Qual? solução. Vamos lá, um de cada vez. Eu. Fala aí. Porque nas numéricas tem um resultado exato, nas algébricas as incógnitas continuam sendo incógnitas no final. Show de bola. Na numérica, eu tenho um resultado exato, ou seja, eu tenho um resultado fechado. Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, 6 vezes 2 mais 3. Isso pode ser no Japão, na China, na Arábia Saudita, em qualquer lugar do universo, tendo pandemia, sem pandemia, tendo crise econômica, sem crise econômica, isso não muda.
Isso aqui vai dar quanto? Tem uma regrinha. Primeiro multiplica. 6 vezes 2, 12. Mais 3, isso é igual a quanto? Isso aqui é invariavelmente 15 e não muda. 15 é o nosso resultado. Deixa eu dar uma pausazinha aqui, rapidinho, gente. Bom, então, voltando aqui, olha. A gente está, então, diante de uma sentença matemática fechada, porque isso não muda. Em qualquer lugar do universo, isso aqui vai ser igual a 15. Agora, olha a diferença dessa expressão aqui, ó. 2 vezes x. Para começar, isso aqui é o quê? Um monômio, um termo algébrico. Por quê? Porque é o produto de número e letra. Então, isso aqui é uma variável. Ó, variável é aquilo que varia. Muda de valor, pode mudar de valor. É uma incógnita, é um valor desconhecido. Aí eu venho aqui, ó, 2x mais 3. Qual é o valor dessa expressão matemática, dessa sentença matemática? Alguém consegue afirmar qual é o valor? Não. Então, aqui, ó, é um valor indefinido. Por quê? Porque depende do valor dessa variável, dessa incógnita, que pode mudar. Se, olha o se aí, condicional bem grande. Se o x for igual a 6, isso aqui vai dar 2 vezes 6, 12, mais 3 dá 15. Mas, se o x for igual a 0, já vai ser outro valor. E se o x for igual a menos 1? Se for igual a 100? Se for igual a 1 milhão? Se for igual a raiz de 3? Então, isso aqui varia. Logo, é uma sentença aberta. Está aberta a qualquer valor. Então, você precisa ter essa compreensão macro, essa grande compreensão. Toda a expressão numérica, ou seja, formada apenas por números, ela é uma sentença matemática fechada, porque ela não muda de valor. Está fechadinho o resultado, e aquilo ali não muda. Já a expressão algébrica, por ela ter letras, tem variáveis, tem incógnitas, ela pode mudar de valor, logo é uma sentença aberta. Então, na álgebra e na aritmética, nós temos esses dois grupos de sentença matemática. Você precisa compreender. Nós estudamos as expressões numéricas com as suas 6 operações matemáticas. Estamos entrando agora no grupo das expressões algébricas. Ficou claro isso aí, gente? Pessoal de casa também? Sim, professor. Sim. Beleza. Certo. Grau de monômio, então, você escreve o seguinte. É a soma. Grau de monômio é a soma dos expoentes ou dos expoentes. É a soma dos expoentes da parte literal. É a soma dos expoentes da parte literal. Ponto, porém coloca uma continuação aí. Os expoentes são números naturais. Os expoentes são números naturais. Ponto final. Olha só, gente. Nós já sabemos que o monômio, como a gente viu no início, ele tem a parte numérica, que é o coeficiente, e a parte algébrica, que é a parte literal, que é a parte formada pelas letras. Então, se eu tenho aqui 2 vezes x ao quadrado, y ao cubo, z. Nós temos aqui o coeficiente, né, que é 2, e a parte literal, que é tudo isso aqui atrás, a parte de letras. Queremos determinar o grau desse monômio. É um monômio, ok. Como é que eu determino o grau? Somando os expoentes da parte literal. Então, a gente já separou a parte literal. Não esqueça que aqui o expoente é 1. Ele existe, né? Então, quem vai ser o grau? 2 mais 3 mais 1. Isso é igual a quanto? 6. Então, aqui eu tenho um monômio de grau 6, um monômio de 6º grau. Isso vai ser muito importante para a composição das equações polinomiais. Para eu saber o grau de um polinômio, eu preciso saber o grau de cada monômio que compõe aquele polinômio. E como é que eu faço isso? Somando os expoentes da parte literal. Mas perceba que você escreveu aí no final algo muito importante. Os expoentes são números o quê? Naturais. Viu, Luísa? Porque existe uma classificação aqui que a gente não vai perder muito tempo falando nela, porque não é algo que é muito cobrado, que é importante, ninguém aqui vai se formar em matemática, né? Se formando aqui em matemática básica para passar no concurso, passar no vestibular, no Enem, enfim, na especialista, na EPICAR, no Colégio Naval. Mas é o seguinte, o termo algébrico, ele recebe uma classificação aqui que pode ser classificado da seguinte maneira. Ele pode ser um termo algébrico, tá? Estamos falando de termo algébrico. Vou colocar aqui, porque depois... Ele pode ser inteiro ou
fracionário. Automaticamente, todo termo algébrico é inteiro ou fracionário. Mas ele ainda pode ser racional ou irracional. Eu vou explicar isso aqui rapidamente, não precisa nem copiar, só preste atenção para você entender, até porque vai ficar gravado. Se você quiser copiar o conceito depois, você para assistir a aula gravada. É o seguinte, um termo algébrico é classificado como inteiro, quando ele tem expoente positivo. Quando ele não tem letra no denominador. Eu falei a mesma coisa, só que de duas maneiras diferentes. Você que está em casa aí consegue entender isso que eu acabei de falar? Olha só, eu disse que ele é inteiro quando ele tem um expoente positivo. E também disse que é quando ele não tem letra no denominador. Eu falei a mesma coisa. Por quê? Preste atenção. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender automaticamente. 2 vezes x elevado a menos 3. O expoente aqui é negativo. Então, ele não é inteiro, automaticamente ele é o quê? Fracionário. Por quê? Propriedade de potenciação, que a gente acabou de aprender. Quando o expoente é negativo, o que é que acontece, gente? Inverte a base e troca o sinal de expoente. Isso aqui vai virar o quê, então? 2 vezes 1 sobre x. O inverso de x é 1 dividido por x. Só que aqui vai ficar elevado ao cubo positivo. Ou seja, eu tenho uma variável agora onde? No denominador. Então, o que classifica um termo algébrico como inteiro não é o coeficiente, é a parte literal. Então, significa que se eu tiver esse exemplo aqui, ó, esse é o primeiro exemplo, 2 elevado a x menos 3. Isso aqui é um monômio inteiro ou fracionário? Fracionário. Porque o expoente é negativo. Significa que eu tenho variável no denominador, transformei numa fração, por isso que ele é fracionário. Agora, e esse outro exemplo aqui? 2/3 de AB ao quadrado. É inteiro ou fracionário? Inteiro. Mas eu tenho 2/3, é uma fração. Mas o que classifica é termo algébrico. Estou falando de álgebra. Na álgebra, o foco é a letra, é a variável, não é o número. Então, o que vai classificar é a parte algébrica, a parte literal. Na parte literal, eu tenho fração? Não. Nem direta, nem indiretamente. Aqui, inclusive, eu tenho uma fração de maneira indireta. Quando eu coloquei o expoente negativo, indiretamente eu estou formando uma fração com a letra. Então, esse é fracionário e esse termo algébrico é inteiro. Deu para entender isso? Tranquilo até aí? Aí vamos para o racional e irracional, que automaticamente vai cair na mesma linha de raciocínio. Para onde é que eu olho para classificar o termo algébrico? Para a parte numérica, que é o coeficiente, ou para a parte algébrica, que é a parte literal? Para a parte algébrica, para a parte literal. Então, se eu tiver esse monômio aqui, ó, raiz quadrada de 3, que é um número irracional, XYZ. Você acha que esse monômio é racional ou irracional? Ele é racional. O coeficiente não importa para o termo algébrico. O coeficiente é número. Algébrica é letra. Então, é para a parte onde está a letra que você olha. Esse daqui, ele é racional e inteiro. Porque eu não tenho expoente negativo, nem tenho fração na parte algébrica, consequentemente. Então, ele é racional e é inteiro. Ao passo que, se eu tiver aqui, ó, 3 raiz quadrada de x. O que é que eu tenho aí? Aqui é irracional. Por que é irracional? Porque eu tenho variável dentro do radical. Lembrando que isso aqui é equivalente a quê? Usando lá nossas aulinhas de potência de radiciação. É 3 que multiplica x elevado a quanto? 1/2. Então, ó, o expoente fracionário significa indiretamente um radical, significa indiretamente um termo algébrico irracional. Foi por isso que, quando você escreveu o conceito de grau de monômio,
eu pedi para você colocar na continuação que o expoente tem que ser o quê? Número natural. O número natural nem é negativo, nem é fracionário. Então, resumo da ópera. Só existe grau de um monômio se esse monômio for inteiro e racional. Pegou essa informação aí, ó. A galera que vai fazer picar em colégio naval, isso aí tem que estar na massa do sangue, tá? Ana Beatriz, Alexandre, que vai fazer prova do colégio naval já agora, dia 3. Guarda isso aí, que isso pode ser que caia. Eu só calculo o grau de um monômio, de um termo algébrico, se esse termo algébrico for inteiro e racional. Ou seja, o expoente é um número natural. Beleza? Pode anotar isso aí. Bom, falando agora, então, de valor numérico de uma expressão algébrica. Como o próprio nome já fala, né? É autoexplicativo aqui o tema, né? Você vai calcular o valor em número de uma expressão que tem letras. Como é que isso acontece? Isso só é possível a partir do momento que você saiba o valor numérico de cada letra. Então, para a gente entender isso aqui de maneira bem prática, página 11, questão número 1, nós temos uma situação exatamente dessa. Temos aqui o seguinte, ó, o valor numérico da expressão. Qual é a expressão? P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Gente, eu achei muito legal essa questão, porque isso aqui utiliza parte do que nós conhecemos como fórmula de Heron. É uma fórmula para calcular a área de um triângulo, quando você conhece apenas os lados desse triângulo. Então, dentro da geometria, você vai usar a álgebra. A álgebra é uma ferramenta que você utiliza na geometria, que você utiliza na aritmética para resolver problemas. Então, é um artifício, é uma ferramenta de trabalho que você utiliza para chegar na solução de problemas. Tá? E aí, ele dá um exemplo. Imagina que ele dá esses valores que estão aí. Ó. P igual a 5. Ele vai dar os valores numéricos. A igual a 1. C igual a 3. B igual a 2 e C igual a 3. O que é que eu vou fazer para achar o valor numérico? Vn, valor numérico. Eu vou substituir. Onde tiver a letra, eu vou colocar o número que ela corresponde. O P é 5, vai ficar o quê? 5 que multiplica quem? 5 menos A, que é 1, então 5 menos 1, vezes 5 menos 2, que o B vale 2, e o C vale 3, então 5 menos 3. Somente isso. Substitui os valores e agora você vai operar, no caso aqui, a multiplicação, né? 5 vezes 4, que 5 menos 1 dá 4, vezes 5 menos 2 dá 3, vezes 2. Acabou. 5 vezes 2, 10, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 10. Qual é o valor numérico, então, da expressão? 120, no caso aí tem gabarito, letrinha C de cadoca. Olha que delícia. Fácil demais, né? Operações com monômios, ou seja, operações com termos algébricos isolados. Como é que a gente procede? Eu tenho só termos algébricos. A única regra específica que tem está aqui, ó, para essas duas operações, que é a mesma regra. A gente vai ver as duas juntas, adição e subtração. Então, você escreve o seguinte, pode escrever isso aí, tá? Para somar ou subtrair, monômios, para somar ou subtrair monômios, vírgula, é necessário que eles sejam de mesmo grau. Não. Não? É elevado ao mesmo expoente. Não é só isso. É necessário que eles sejam semelhantes. É necessário que eles sejam semelhantes. Ponto final. Ponto. É óbvio que você só vai conseguir entender essa frase se você souber o que são monômios semelhantes. De mesmo grau e só com a mesma variável. Mesma parte literal e mesmo expoente. Porque mesmo grau poderia ser isso aqui. Olha só, então eu posso chamar x ao cubo mais y ao cubo. São dois monômios, tem o mesmo grau. Posso somar? Não. Então, é necessário que eles tenham a mesma parte literal e o mesmo expoente. Isso chama-se monômio semelhante. Então, se você não sabe o que é monômio semelhante, nunca ouviu falar, você precisa escrever aí.
E aí, ó, eu vou voltar àquele meu discurso desde o início do curso. Eu sempre falo, de vez em quando estou relembrando. Perceba que conhecer a matemática é você ter um dicionário, um vocabulário de termos também na sua cabeça. Isso, inclusive, é um grande paradigma, porque as pessoas acham que aprender matemática é aprender a fazer conta. Você só consegue fazer conta se você tiver o quê na sua mão antes? A ferramenta chamada conceito, definição. O que é? Eu sempre faço essa pergunta. O que é uma equação? Ah, eu vou resolver uma equação. Tá, mas o que é uma equação? Não é isso? Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso entender e memorizar os conceitos. Decorar, memorizar, fixar, internalizar. Que palavra você queira usar? Você precisa ter isso na cabecinha. O que é um monômio ou o que são monômios semelhantes? São monômios que têm a mesma parte literal e o mesmo expoente. Logo, eu posso somar esses dois monômios aqui, ó. 6x ao quadrado, y ao cubo, z, mais 2x ao quadrado, y ao cubo, z. Eles são semelhantes, porque têm as mesmas letras com a mesma parte literal. X quadrado com x quadrado, y3 com y3, z. Mesma parte literal e mesmo expoente. São monômios semelhantes. Então, é só somar os coeficientes. 2 mais 6. 6 mais 2. 8. 8 o quê? X quadrado, y ao cubo, z. Porque lembra daquela regra geral na matemática? Tudo que é igual a gente, se é igual, eu só vou repetir. Vou só somar o que é diferente. Beleza? Então, eu só posso somar ou subtrair o quê? Os termos semelhantes. Então, para a gente colocar isso em prática, questão número 2 aí da mesma página. Página 11 aí da nossa apostila. Olha só o que ele pede aí na questão número 2, na página 11. A expressão. Qual é a expressão? 7m menos, abre colchete, 6m menos, abre parênteses, 2 mais 3m. Fecha parênteses e fecha o colchete. Equivale a, ou seja, simplificando, resolvendo ao máximo o que eu posso resolver aqui, o que é que eu encontro? Qual é a expressão equivalente a essa daí? O que é que a gente vai usar aqui, gente? Tudo que a gente aprendeu até hoje. As 6 operações matemáticas. Jogo de sinal. O que é que eu resolvo primeiro? Multiplicação e divisão ou adição? Ou subtração? Eu tenho que eliminar primeiro o quê? Parênteses, fazendo o devido jogo de sinais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou focar aqui nesse parênteses. Ele é a prioridade. Não é isso? Tem uma regra, tem uma sequência para seguir para resolver a expressão. Então, eu tenho aqui, ó, parênteses. Eu posso somar 2 com 3m? Por que não? Porque não são monômios semelhantes. 2 e 3m não têm a mesma parte literal. Então, não posso somar. O que é que eu posso fazer? Eliminar o parêntese. Como? Fazendo o jogo de sinal. Então, preste atenção. Eu vou repetir o 7m menos, abre colchete, 6m. E agora eu vou começar a trabalhar aqui, ó. Menos com mais dá o quê? 2. Eliminei o parêntese. Menos com mais de novo, vai dar o quê? 3m. Pronto, o parêntese acabou, ficou só o colchete. Agora eu vou resolver, se der para resolver, o que está dentro do colchete. Será que dá para resolver alguma coisa aí dentro? Opa, eu consigo enxergar. Eles não estão um do lado do outro, não, mas eles são semelhantes. Então, eu posso trabalhar quem? 6m com menos 3m. Então, vamos lá. Ó. 7m de novo, repetindo. Abre colchete. Quanto é 6m menos 3m? 3m. Menos 2. Eu consigo subtrair isso aqui? Por que não? Porque não são monômios semelhantes. E o que é que eu vou fazer, então? Eliminar o colchete. Tá? Como que eu elimino? Fazendo jogo de sinal. Então, vamos lá. 7m. Menos com mais? 3m. Menos com menos dá o quê? Mais. Acabou. E aí, dá para fazer alguma coisa aqui? 7m menos 3m são monômios semelhantes. Vai dar o quê isso aqui? 4m mais 2. Eu consigo somar? Então, é o máximo que eu consigo simplificar isso. Vai ter que ter alguma alternativa que tem exatamente essa expressão. E tem. Qual é a letra? C de cadoca. Olha que lindo. Beleza? Fazia até 11.
Estudo dos polinômios. O que é que a gente precisa nesse momento saber aqui de mais importante, né? O que realmente é fundamental? Primeira coisa é você entender que quando eu uso a palavra polinômio, eu estou usando ela no sentido, ou seja, ela é equivalente à expressão algébrica. Ou seja, estudo das expressões algébricas. Ok? Então, é um termo genérico. Por que eu estou falando isso? Estou parando para explicar isso aqui. Porque o polinômio também é a classificação de acordo com a quantidade de termos. A gente não viu isso? Um termo é o quê? Monômio. 2 termos. Binômio. 3 termos. Trinômio. 3 é tri. Polinômio. 4 mais termos. Lembra de monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo, né? Quando tem 4 ou mais sílabas, é a mesma coisa. Então, eu posso usar a palavra polinômio me referindo à quantidade de termos de uma expressão algébrica, mas a palavra polinômio ela também é muito empregada se referindo a qualquer expressão algébrica, mesmo que ela tenha um termo algébrico só. É um polinômio. Por quê? Eu estou me referindo como se aquilo ali fosse o quê? Fosse não. É uma expressão algébrica. Então, o termo polinômio ele é usado em 2 situações. Repito, ele é usado quando eu me refiro à quantidade de termos de uma expressão algébrica, quando tem 4 ou mais, mas ele também é muito usado sendo sinônimo de expressão algébrica. Ficou claro isso? Então, quando eu falo estudo do polinômio, é estudo das expressões algébricas de maneira geral. E a única coisa que a gente vai pontuar aqui agora sobre isso é o seguinte. Grau de um polinômio. A gente já sabe como calcula o grau de um monômio, de um termo algébrico. E o grau de um polinômio, como é que eu determino? Escreve aí o seguinte, grau de um polinômio. O grau de um polinômio, como é que eu determino? Escreve assim. É determinado, grau de um polinômio é determinado pelo grau, de maior valor numérico. É determinado pelo grau de maior valor numérico entre todos os termos do polinômio. Entre todos os termos do polinômio. Esse polinômio vai ser escrito em qualquer expressão algébrica? Sim. Ou só, Sim. Então, o monômio também? Sim. Só que o monômio só tem um, então não tem que comparar, né? Você vai enxergar como um polinômio quando você tem mais de um termo. Aí você vai ver quem é o maior. Se só tem um, não existe essa ideia de quem é o maior. Não, só tem ele, não tem outro. Agora, quando você tem mais de um termo algébrico, se tiver pelo menos 2, aí já cabe uma comparação. Então, quem é que vai ganhar? O maior. Só isso, é bem lógico o conceito. Então, aqui eu tenho um polinômio, eu tenho uma expressão algébrica de quantos termos aqui? 3 termos, certo? Separados aqui pelo sinal de mais. Lembra que é o sinal de mais e o sinal de menos que separa os termos algébricos. Então, eu tenho um trinômio. Que grau esse trinômio é? Qual o grau desse trinômio? Olha lá, né? É um trinômio de 4. bebê. Ô, bebezinho, quanto é que é o expoente desse Azinho? Bem aqui. Então, qual é o grau desse primeiro monômio aqui? 4. 1 mais 3. Qual é o grau desse segundo termo algébrico? E qual é o grau desse terceiro termo algébrico? Pronto. Aí você pega o maior. Quem é o maior? 4. Então, esse polinômio, esse trinômio, essa expressão algébrica é de 4º grau. Tranquilo? É por isso que quando a gente vai estudar isso aqui, o que é isso aqui, ó? É isso aqui. Equação de segundo grau, é isso? Todo mundo concorda? Não. Não? O pessoal de casa pode participar, tá? Esse é um trinômio. Ah, garoto! Até que tá aprendendo, rapaz! Onde é que isso aqui é uma equação?
Por que isso aqui não é equação? Quem que me responde? Não está igualado a nada. Para ser equação, tem que ter igualdade. Mas tudo que tem igualdade é equação? Uai. Uai, sou. E aí, Júlia? Tudo que tem igualdade é equação. Será que tudo que tem igualdade é uma equação? Professor, Oi. eu acho que tudo que tem uma igualdade não é uma equação, porque uma equação precisa de uma incógnita. De uma ou mais incógnita. Não, não. Matematicamente falando, tudo que tem igualdade é equação. Agora, tem equações que, além de ser equação, ela é uma identidade. E aí, sim, nem toda identidade é uma equação. Toda identidade é uma equação? Não. Aliás, sim, nem toda equação é identidade. Eu falei o contrário. Toda identidade é equação, porque tem igualdade. Teve igualdade é equação. Mas nem toda equação é uma identidade. Eu vou voltar a falar isso quando a gente vai abordar aqui, dentro desse assunto ainda, produtos notáveis. Os produtos notáveis, todos eles são equações. Só que, além de equações, eles são identidades. Que danado é isso? A gente fala lá. Mas vamos para cá. Aqui eu não tenho uma equação. Por que eu não tenho equação? Porque eu não tenho nada de igualdade. Não dá isso aqui igualado a nada. Isso aqui é uma expressão algébrica. Por que é uma expressão algébrica? Porque é uma sentença matemática, ó, tem menos, tem mais, tem as operações matemáticas aqui. É uma sentença matemática aberta. É uma expressão algébrica, porque além de números, ela tem o quê? Letra. Beleza? Quantos termos eu tenho aqui? 3. Então, agora cabe uma comparação. Eu tenho que calcular o grau de cada um dos 3. Qual é o grau desse primeiro termo aqui? 2. Só tem um 2 mesmo. Não tem ninguém para somar, só tem ele. Qual é o grau aqui? Aqui nesse segundo? 2? Tira esse, ó. Joga fora. Não tem chance. 6 elevado a 1. 6 elevado a 1, exatamente. 6 O grau é 2. elevado a 1. Não, quer dizer que você soma o grau do coeficiente da parte literal agora. Foi isso que a gente aprendeu? Como é que eu calculo o grau de um monômio? Somando o expoente do coeficiente com a parte literal? Porque se for assim, então aqui também é 1. Então aqui o grau é 3. Qual é o grau aqui, gente? 1. Agora eu quero ver. E o grau aqui? 0. Se eu não tenho nenhuma variável, a gente chama isso aqui de termo independente. O grau é 0. Professor, uma pequena Comparando aqui os dúvida. graus. Rapidinho, Yuri. Comparando aqui os graus. Quem é o maior grau? 2. Então, eu tenho um trinômio do segundo grau. Quando eu igualar isso aqui a alguma coisa, vai virar uma equação do segundo grau. Pode falar, Yuri. Eu considero esse monômio mais 8 com grau 0 por causa que é 8 vezes x elevado a 0. Elevado a 0. Exatamente. Aqui é como se eu tivesse o x elevado a 0. Todo termo independente é dessa forma. Beleza até aí? Bom, para a gente finalizar aqui os fundamentos da expressão algébrica, nós precisamos entender essa organização estrutural de um polinômio. Um polinômio, ele está estruturado sempre de uma maneira organizada, tá? E que maneira organizada é essa? Qual é a regra de organização? Então, escreve o seguinte. Todo polinômio é escrito, todo polinômio é escrito de maneira ordenada. Todo polinômio é escrito de maneira ordenada em relação aos graus dos termos algébricos. Em relação aos graus dos termos algébricos. Abre parênteses. Do maior para o menor. Do maior para o menor. Fecha parênteses.
E finaliza escrevendo o seguinte: mesmo que ele seja incompleto. Mesmo que ele seja incompleto. Vou colocar aqui como primeiro exemplo o clássico trinômio de segundo grau de novo. Olha só, gente. Primeira coisa, se vocês observarem, a gente sempre está começando com um grau, ó, da esquerda para a direita. Então, ele é ordenado do grau maior até o grau menor. Essa é a forma de se escrever corretamente o polinômio. Não é desordenado. Um grau maior, um grau menor, não. É do maior para o menor. E qual é o menor dos graus? 0. É o famoso termo independente. Tá? Por que eu escrevi em uma cor diferente? Para você entender que isso aqui não existe. Para você entender o conceito. Você vai escrever só o 12, não 12 vezes x elevado a 0. Mas implicitamente é isso que significa. Ok? Então eu tenho todos os graus. Quais são os graus? 2, aqui o grau é 1 e aqui o grau é 0. Eu tenho 2, 1, 0. Eu tenho todos os graus, do maior até o menor. Então, gente, você tem que identificar o maior. O menor sempre vai ser 0. Agora, observe isso aqui. A galera que vai fazer aí, acho que as provas de ensino médio, né? Vai ter as equações polinomiais. Aí você tem lá um polinômio do quinto grau. Aí ele vem aqui, ó. X à quinta menos 7x ao cubo mais 2x menos 8. Quantos termos algébricos eu tenho aqui? 4. Mas eu tenho um polinômio de quinto grau. A gente vai aprender que todo polinômio ele tem n mais 1 termos, onde n é o grau do polinômio. Então, se o grau desse polinômio aqui é 5, porque é o maior, quantos termos esse polinômio deveria ter? 6. E ele só tem 4. Significa que ele é o quê? Incompleto. Por quê? Porque ele não tem todos os graus. Se o maior é 5 e o menor é 0, ele tem que ir de 5 até 0, passando por todos os números. Quais são os números? 5, 4, cadê o 4? Já não tem. 3, 2, cadê o grau 2? Não tem. 1 e 0. Tem o grau 1, tem o grau 0. Cadê o grau 2? Cadê o grau 4? Esse exemplo foi para ilustrar o que você escreveu aí. Todo polinômio ele tem que ser escrito dessa maneira, ordenado, do maior grau para o menor, mesmo que ele seja incompleto. Tranquilo? Isso é fundamental você entender. Toda a equação, quando você olhar para ela, a equação polinomial, você já vai identificar, o maior grau já está aqui. Opa, é 6, então tem que ter 7 termos. Não tem, está incompleto. Quem é que está faltando? Você vai ver que isso é importante na hora da gente efetuar a divisão. Isso é fundamental, por isso que eu estou tocando. Estamos falando nos fundamentos ainda, para a gente começar, então, agora as operações com polinômios. E no trinômio de cima, é importante para o nome de Newton. Sim. Operações com polinômios. Operações com polinômios. Ok. Então, falando das operações com polinômios, é a mesma coisa do que a gente viu com os monômios. Nós vamos ter uma preocupação apenas na parte da soma e da subtração. Por quê? Porque a gente só pode somar ou subtrair monômios que são o quê? Semelhantes. Fora isso, a gente só vai ter maior grau de complexidade, mais regras na divisão. Então, a multiplicação ela não vai ter nenhum impedimento. Então, para a gente mostrar como isso funciona, vamos fazer aí a questão número 4 e a número 5 da página 11. E a questão número 4, ele apresenta o seguinte. Ele apresenta aí a seguinte situação. B, ele diz que B é esse polinômio aqui, ó, 3x ao quadrado mais 2x mais 3. Ou seja, temos aí um trinômio do segundo grau, correto? E olha que legal. A menos B, se B ele fala que é esse polinômio, A eu já deduzo que é outro polinômio, né? Ou seja, tem a diferença de dois polinômios. Só que ele diz que essa diferença é igual a isso, ó. X ao quadrado menos 9x menos 1. E aí ele quer saber quem é esse tal desse polinômio A. Essa situação que ele dá. Ou seja,
Ele está trabalhando nessa questão o conhecimento de quê? Subtração entre polinômios. Então, ele deu um polinômio B, disse que a diferença entre o polinômio A e B é x² menos 9x menos 1. Quer saber quem é o polinômio A? É bem tranquila essa questão. Então, vamos lá. Eu vou reescrever aqui e você presta atenção para copiar depois. Se A menos B é igual a x² menos 9x menos 1, e eu quero saber quem é A, olha só, gente, de maneira bem simples. Se eu quero saber quem é A, eu vou pegar esse menos B e vou fazer o que com ele? Joga ele lá para o outro lado. Só que como eu jogar ele lá para o outro lado, como é que ele vai? Vai somando. Então, vai ficar o valor de A igual a quem? Vai ser igual. Quem é que já estava lá? Já estava o x² menos 9x menos 1. E esse menos B vai para lá como? Mais B. E quem é esse B? Ele deu, ó. Quem é o B? Ó? É só substituir. Então, quem vai ser o A? O A vai ser igual a x² menos o 9x menos 1 mais o B. Quem é o B? Tudo aquilo, ó. Quem é o B? Aqui, ó. 3x² mais 2x mais 3. Então, o que sobrou agora é você analisar quem é semelhante para juntar. Porque quem não for semelhante, não dá para somar nem subtrair. Só isso. Tem alguém semelhante aí para juntar? Tem. Ó, x² com x² aqui, ó. Aqui lembre-se que é 1x². 1 mais 3 dá o quê? 4x². Olha que delícia, que fácil. O que mais? Quem é que está para juntar mais? Menos 7x. Menos 9x com quem? Com mais 2x. Certo? Agora tem que dominar ali o básico, né? Menos 9 mais 2. Quem é menos 9 mais 2? Menos 7. Menos 7 o quê? X. E para finalizar, ó, 3 com menos 1. Quanto é 3 menos 1? 2 positivo. Acabou. Aqui a resposta. Ó. Letra C de cadoca, meu irmão. Ok. Temos aqui, mais uma vez, uma multiplicação de expressões algébricas, de polinômios. O que é que a gente faz diante disso? Aplica o que a gente aprendeu com os números, com as expressões numéricas. Ou seja, eu tenho uma associação aqui e eu vou usar a propriedade distributiva, o chuveirinho. Ó, x² com x, depois com 1. Depois, menos x com x, menos x com 1. E depois, 1 com x e 1 com 1. Multiplica todo mundo, filho. É só multiplicar todo mundo. Vamos lá, então. Vamos multiplicar todo mundo. Isso aqui vai ser igual a, vamos lá, x² vezes x. Vai dar o quê? X ao cubo, repete a base e soma os expoentes. Lembra que o expoente aqui é 1. 2 mais 1, 3. Agora, x² vezes 1. x². Beleza, multiplicou o x². Agora vamos multiplicar quem? Menos x vezes x. Menos x vezes x dá x². Menos x vezes 1. Menos x. Agora vamos multiplicar o 1 agora. 1 vezes x. Mais x. E mais 1 vezes mais 1. Mais 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Dá para cortar alguém aí? Dá. Olha só. x² menos x² dá 0. Menos x mais x também dá 0. Resumindo, essa multiplicação toda vai ser igual a quem no final? X ao cubo mais 1. Qual é a alternativa? Letrinha A. De amor, porque o amor é importante na nossa vida. Raiz tripla. Raiz tripla, né? Questão número 3 fala o seguinte, ó. O polinômio que está ordenado segundo as potências decrescentes. O que é potência decrescente? O maior, que é o padrão, aquilo que a gente escreveu, a organização estrutural de um polinômio. É isso aí. Qual é o polinômio que obedece essa ordem? A letra A, x² mais 1 menos 2x. Está nessa ordem? Não, né? Deixa eu escrever aqui para quem está sem a apostila aí, irmãos. Ó, na letra A, o polinômio é esse aqui, ó, x² mais 1 menos 2x. Ó, grau 2, grau 0, né? O termo independente é o grau 0. E aí volta para o grau 1. Está na ordem decrescente? Não. Letra B. Como é que está a letra B? Ó? Letra B está assim, ó, x menos 8x². Já não está na ordem decrescente. Já aumentou de 1 para 2, já não é a letra B. Mais 4. Aí volta de novo para 0. Letra C. X ao cubo mais 4x² menos
5x menos 1. Essa daqui, perfeito, né? Qual é o grau aqui? 3, 2, aqui é 1, 1, e aqui é 3, 2, 1, 0. Letra C é a resposta. Está ordenado de maneira decrescente. Simples assim. Um polinômio do terceiro grau. 4 termos, está completo, ordenado de maneira decrescente.